Eu quero meditar neste momento no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E vamos ler alguns versículos. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Então aqui vai falar, identificando quem é Eucana. Versículo 2. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo 23. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então Ana ficou em casa e criou seu filho até desmamá-lo. Vamos parar aqui. Vamos refletir um pouquinho na história de Ana. Ana era estéril e convivia com uma rival rixosa. A mulher era enviada. A mulher atentava o juízo de Ana, supinava o juízo de Ana. Mas Ana era a esposa que Eucana amava, mas não podia dar filhos. E por isso, Penina azucrinava o juízo de Ana, dia e noite. E interessante que quando chegava a época deles irem para adorar o Senhor, junto com todo mundo, que aquela romaria, Ana não tinha motivos nenhum para ir. Mas ela ia. E assim ela adorava o Senhor todo ano. E nesse ano aqui então, ela já toda amargurada, de tristeza, de tanto que ela orava, pedindo a Deus que lhe desse um filho, e o Senhor parecia não respondê-la. Ela decidiu ir até o templo, e ali ela estava orando, e ela se derramou diante dos pés do Senhor. E eu quero te perguntar, algo já lhe fez se prostrar diante do Senhor através da oração? Você já chorou diante do Senhor através de oração? Foi o que aconteceu com Ana. Ana estava amargurada. Ana estava cheia de tristeza, estava no topo. Ela estava no limite de tolerância dela e de sofrimento. E o sacerdote Eli, então, vendo aquela cena, vendo Ana orar, porque era uma época em que o povo não orava assim, era uma época em que o povo ia lá, prestava os seus cultos, seus rituais, mas não tinham mais aquele momento a sós com Deus no templo. As pessoas oravam em suas casas, em suas tendas. Mas Ana não, Ana acreditava que a igreja, que o templo era o lugar do Senhor, que Deus estava ali. E ela foi lá e orou, ela se derramou ali no altar. E quando ele viu, ele achou estranho. Ele disse: aqui não é lugar de bêbado, vai procurar o teu lugar, vai lá para onde tu bebeu, mulher. Ela disse: não, eu não estou bêbada. Eu estou mostrando para Deus a minha tristeza, a minha angústia, a minha amargura. E ele se arrependeu. Ele falou assim: filha do céu, me perdoe. Mas olha, Deus vai ouvir, vai te dar o que você pede. Ela se encheu de alegria. Ali foi uma resposta que Deus estava dando para ela. E ela saiu dali, a Bíblia diz, quando você continua lendo a história, você vai ver que ela comeu, ela se alimentou, porque ela acreditou que o problema dela já estava nas mãos do Senhor. Ou seja, Deus já estava providenciando meios para ajudá-la. E agora ela se sentiu bem, ela estava agora, se alimentou, ela estava bem, não estava, a Penina podia dizer o que queria agora, que ela não ia mais se ofender, porque ela recebeu a bênção que ela esperava do Senhor.
E a Bíblia diz que tempos depois ela coabitou com o seu esposo e ela engravidou. O Senhor restaurou o útero de Ana, dando ela assim um bebê que ela deu o nome de Samuel. E eu gosto quando fala que chegou o tempo deles irem adorar o Senhor, oferecer o sacrifício anual, e ela não foi. Ela disse, não, eu vou deixar logo pro ano seguinte, vou logo cuidar de Samuel, não é época para ele ir para lá vai ser só cansativo para a idade dele, então eu não vou. Aí o marido dela disse, faça o que você achar melhor. Eucana confiava na educação que Ana estava dando para o seu filho, para Samuel. E Samuel, ele se tornou não só um menino, não só um jovem, mas ele se tornou um homem capaz de administrar aquele povo. Samuel foi o juiz que aquele povo precisou. Samuel fez a diferença em uma época em que Deus estava sendo esquecido. E eu não consigo imaginar como Ana teve coragem de entregar o seu filho, de cumprir o seu voto, porque ela falou que se Deus desse um filho para ela devolveria aquele filho, daria a Deus para aquele menino seria orientado a cuidar, administrar o templo. E naquele templo, quando você lê a história daquele povo, você vai ver que naquela época não era a melhor época. A igreja, o templo, não era o melhor lugar para aquela criança aí. Não era o melhor lugar porque, se Deus estava ali, aquele lugar estava corrompido pelos filhos do sacerdote Eli. Ele errou e errou feio na educação dos seus filhos. Ele não teve pulso forte para educar os seus filhos. Muitas vezes nós sabemos que nossos filhos fazem coisa errada e nós fazemos que ignoramos. É coisa da idade, quando crescer, quando tiver adulto, melhora. Será que melhora? Em muitos casos não melhoram. De tanto que os filhos de Eli não teve jeito. Não corrigiram. Não melhorou e Eli não teve pulso forte depois para corrigir os filhos. Perdeu literalmente o controle dos filhos. E agora chega Ana, trazendo para a igreja, trazendo para aquele povo uma nova geração, uma mudança que aquele povo precisava. E Ana chega ali com o seu filho, Ana preparou. E quando Eucana diz assim, você não quer ir? Não tem problema, vá cuidar então do nosso filho. Você sabe o que você está fazendo. Ana dedicou, Ana ensinou seu filho Samuel a ser um sacerdote. Ana ensinou seu filho, seu pequeno Samuel, a ser um líder. Ana dedicou tempo à educação de Samuel. E aqui mais uma vez eu quero repetir. Ensina teu filho o caminho que você quer que ele ande. Ensina a sua criança segundo os teus propósitos, segundo os seus objetivos. Que objetivo você tem para o seu filho, para a sua filha? Se você quer que os seus filhos sejam bons homens, homens maduros, homens que não se comprem, que nem se corrompam, você precisa ensinar. E muitas vezes nós não ensinamos falando, nós ensinamos dando exemplo, vivendo. Pai, és tu um homem honesto, a ponto dos seus filhos seguir os teus passos? Mãezinha, os seus atos, suas filhas podem seguir? Cuidado, Eli pagou um alto preço por não saber conduzir os filhos. E agora estava a Ana ali, preparando o filho para viver em um lugar cheio de corrupção. Não estou te falando mal da igreja. Eu acredito que a igreja é um lugar santo. Sempre foi. Mas muitas vezes nós permitimos, nós vemos pessoas que não agem de forma correta lá dentro. Mas Deus vai acertar contas com Deus, essas pessoas. Mas eu estou falando do meu filho e do seu filho. Os nossos filhos estão prontos para fazer a diferença nesse mundo em que eles estão vivendo? Nós estamos lendo, referindo à igreja. Mas vamos falar aqui em relação à sociedade, em relação ao trabalho. Nós temos educado filhos e filhas para fazer a diferença no mercado de trabalho. Nós temos educado os nossos filhos para fazer a diferença na sociedade em que eles estão inseridos. Uma sociedade que está acostumada a ver corrupção e acha que é normal. Uma sociedade em que é normal fazer coisas que Deus diz que não é para fazer. Pois é, se eu der conta de educar os meus filhos,
e você der conta de fazer o seu papel, a educação deles vai fazer a diferença, sim. Mas se eu negligenciar uma responsabilidade que é minha, exclusivamente minha como mãe, se você negligenciar um papel que é seu, unicamente seu como pai, a sociedade vai continuar como ela está. E nós vamos sofrer por isso. Nós vamos sofrer por isso. Precisamos ter cuidado. Eli pagou um alto preço. E agora estava ali Samuel, num lugar difícil. E quando Deus fala com Samuel, lembra da história? Que Samuel está dormindo à noite, Samuel ouve uma voz e ele acha que é Eli que está chamando, e ele vai até Eli e diz assim: o senhor me chamou? Ele disse: não, filho, você está doido, vai dormir, não foi eu não. E Samuel volta de novo a deitar e a voz insiste de novo: Samuel. E mais uma vez ele levanta. Ele vai de novo e Eli já fica bravo. Mas Eli se lembra: meu Deus, se não sou eu que estou chamando, e vendo Samuel direitinho como ele é, ensinado, disciplinado como ele é, o Senhor está falando com ele. Olha, naquela geração Deus já não falava mais com as pessoas. Porque as pessoas não estavam preocupadas, não estavam preparadas para ouvir o que Deus tinha para dizer. E agora Deus chama uma criança. Aí ele entende assim: filho, você vai deitar de novo. Se a voz chamar de novo, ele sabia quem estava chamando Samuel. Se você ouvir de novo a voz, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Deus chamou Samuel de novo. E Samuel agora não foi mais atrás de Eli. Ele mesmo falou, ele mesmo respondeu ao chamado de Deus. Ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mãezinha e paizinho, nós precisamos criar os nossos filhos para identificar a voz do Senhor. Nós precisamos educar filhos e filhas para ouvir o chamado do Senhor. Nós precisamos preparar os nossos filhos para dizerem: fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus chamou, Deus lidou com jovens e fez a diferença. Olha, José, Deus agiu. E quando o faraó olhou para José, disse assim, ele via que o Senhor era com José. Nabucodonosor olhava para Daniel e dizia assim: o Senhor é com Daniel. Quando o anjo do Senhor chegou para falar com Maria, dizendo que ela seria a mãe de Jesus, o Filho de Deus, eles também sabiam quem era Maria. Maria foi escolhida. E em nossa geração, você não deseja que seus filhos, sua filha, seja alguém que faça a diferença e que faça o melhor nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Que não se vende, nem se compra, não se corrompe diante de tudo que a gente vê? É o seu desejo? É o meu desejo. Se é o nosso desejo, nós precisamos fazer como Ana. Nos dedicar aos nossos filhos. Orar pelos nossos filhos. Olha, tem uma escritora americana chamada Ellen White. Ela diz em um dos seus livros que a última coisa que Jesus vai fazer antes de vir, antes de voltar para buscar os seus santos, os seus remidos aqui na terra, vai ser ouvir as orações das mães pelos seus filhos. Se os seus filhos já cresceram, seus filhos já tomaram os seus rumos, e você não está feliz com o rumo que os seus filhos tomaram, coloque o joelho no chão e clame a Deus. Porque a sua oração Deus vai ouvir no momento certo. E quando Jesus voltar, os seus filhos estarão salvos, porque você intercedeu através da oração. Agora, se eu estou falando com alguém que ainda vive com seus filhos muito pequenos, eu quero dizer: filha, dedique tempo à educação dos seus filhos. Ensina a tua criança o caminho que você quer que ela ande. Porque se você não ensinar, a sua criança vai se conformar com as coisas desse século. E não vai levar a sério o assim diz o Senhor.
O meu desejo é que Deus abençoe você como família. Que o Senhor abençoe a sua família. O Senhor abençoou Ana. E Ana não queria simplesmente um filho. Ela queria alguém que fizesse a diferença no meio do povo de Deus. Ana quis mesmo foi ter um filho que fosse porta-voz de Deus. Ela estava triste com a realidade da igreja naquela época. A igreja estava corrompida pelos atos errados dos filhos de Eli. Mas quando Samuel cresceu, recebeu uma educação própria para aquele momento, ele começou a fazer a diferença na igreja e entre o povo de Deus. Não quer você também que os seus filhos façam a diferença nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Eu quero orar por você e pela sua família. Quero orar pela minha família também. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu filhos e filhas. Muito obrigado porque o Senhor ouve nossas orações. Resgate os nossos filhos para o teu reino. Ensina os pais que têm filhos pequenos a ensinar os seus filhos o caminho que eles querem que eles andem. Nos prepare, Senhor, para a tua volta. Nos prepare para fazer a diferença nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Abençoe de forma poderosa. Dê em dobro as bênçãos e a alegria da tua salvação a cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor. Esse é o meu desejo. No nome de Jesus eu peço e já agradeço. Amém.